TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro. E você vai ver a seguir. Ônibus pega fogo e deixa moradores sem luz em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis falta a audiência que tratou sobre a prevenção às chuvas na última sexta-feira. Foragido da Justiça é preso em Itaipava. Bombeiros resgatam homem durante trilha para realizar um transplante de rim. Prefeitura de Petrópolis promove o primeiro simpósio de acessibilidade cultural para pessoa surda. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na manhã desta segunda-feira, um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias pegou fogo na rua Rodolfo Alberto Pires, na região do Itamaraty, em Petrópolis. O incêndio atingiu um poste, deixando os moradores da rua sem luz. Apesar do pânico, ninguém ficou ferido. Na manhã dessa segunda-feira, os moradores da rua Rodolfo Alberto Pires, na região do Itamaraty, em Petrópolis, vivenciaram uma experiência desesperadora. Isso porque, por volta das 8 horas da manhã, um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias pegou fogo. Os moradores ficaram desesperados, não é isso, dona Hilda? É verdade, um desespero terrível. Eu corri quando eu ouvi o barulho, pensando que as minhas caixas d'água estavam extravasando. Falei, gente, está perdendo água. Quando eu chego na minha varanda, que eu olho para cima, acho que eu nem cheguei a olhar para cima, já nem lembro. Eu olhei para a rua, eu já vi as labaredas. Fogo aí, ó, no meio das casas ali, ó. O fogo agora está sem controle. E apesar do coletivo ter sido tomado pelo fogo, ninguém que estava no veículo ficou ferido. Policiais civis e militares realizaram uma perícia no local, mas o que causou o incêndio ainda não foi divulgado. Deus me livre, olha, 75 anos vou fazer, eu nunca tomei um susto tão grande, Nossa Senhora. As chamas atingiram um poste, o que prejudicou o serviço de energia elétrica da localidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu conter o incêndio. Estamos sem luz, estamos aguardando depois que resolver aqui para ele eu vim botar a luz que a nossa tem, as nossas geladeiras cheias de coisa. A minha irmã usa insulina, o meu vizinho ali usa insulina, depende de usar a geladeira para a insulina não estragar. A aviação Cidade das Hortênsias esclareceu que está apurando o que pode ter provocado o incêndio. A empresa destacou ainda que segue os protocolos de manutenção e treinamentos operacionais para evitar que graves acidentes aconteçam, para a segurança dos colaboradores e dos passageiros. O motorista do veículo seguiu os protocolos de treinamento e, mesmo usando o extintor, não foi possível evitar o incêndio. A Prefeitura de Petrópolis não enviou representantes para a audiência pública que debateu medidas de prevenção às chuvas, principalmente com o uso do radar X. A sessão foi realizada na Câmara Municipal na última sexta-feira, convocada e presidida pelo vereador Ingo Rames. O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, justificou sua ausência na audiência, dizendo que teve um imprevisto. A ausência do governo municipal não foi bem vista pelos parlamentares. Uma cidade que teve centenas de mortos, que nós passamos por 2 tragédias, com o Senado Federal, a Câmara Federal e o Governo do Estado representados, não ter um representante da Prefeitura aqui. Com tantas autoridades aqui, seja da Aeronáutica, da Polícia, da Defesa Civil, nós não temos um representante da Prefeitura aqui. Além de vereadores, o encontro contou com a presença de representantes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Força Aérea, do Laboratório Nacional de Computação Científica e da Defesa Civil Estadual. O deputado federal licenciado e secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e o senador Carlos Portinho também estiveram presentes. Qual o problema da compra? Vamos comprar e colocar e instalar. Não, tem que ser homologado, isso demanda tempo. Então, esse FRJ, por exemplo, já está homologado. Então, tem um trâmite que a gente precisa percorrer
na audiência de hoje, para a gente tentar já utilizar esse radar em 2024. Um dos principais pontos trazidos durante a audiência foi que, para a cidade estar pronta para as chuvas do ano que vem, não é necessário apenas o radar X, que foi o principal assunto discutido durante a audiência. Segundo o especialista em meteorologia por radares do CEMADEM, Carlos Frederico Angelis, é necessário que os radares banda X e banda S, que hoje é utilizado pela aeronáutica, trabalhem de forma complementar, já que possuem frequências e alcances diferentes. O radar meteorológico hoje, ele é a única ferramenta que nós temos disponível para fazer o monitoramento da variabilidade espacial e temporal da chuva. Ou seja, nós só conseguimos identificar a localização da chuva, quantidade de chuva que está ocorrendo e rastrear o movimento dessa chuva e a sua evolução no tempo e no espaço com o radar meteorológico. O custo dessa aquisição deve ser entre 8 milhões e 13 milhões de reais. O professor da UFRJ, Fabrício Polifque, fez seu doutorado sobre as enchentes do rio Quitandinha. Ele afirma que, além dessa complementação entre os radares, é preciso uma modelagem numérica regional, que pode ser utilizada junto ao LNCC através do supercomputador Santos Dumont. Hoje, os radares são as maiores ferramentas de monitoramento necessárias, mas não é apenas isso. Também é necessário investimento em modelagem numérica, previsão por conjunto. Então, se os senhores puderem escrever previsão por conjunto e características regionais dessa previsão, é o futuro que a gente consegue aí garantir mais assertivo para as previsões e avisos com maior confiabilidade, principalmente a serem recebidos pela população. Os representantes das organizações envolvidas apontaram, então, a necessidade de se construir caminhos para estas integrações. Além disso, tendo a proximidade do verão, pensar em formas de parcerias com cidades que já possuem estes radares e que poderiam compartilhar informações com Petrópolis, como Niterói e o Rio de Janeiro. O senador Portinho também reafirmou o compromisso da bancada do Rio na captação dos recursos para a aquisição do novo radar. O quanto antes avançar, porque não é só Petrópolis, tem outras regiões da região serrana que demandam o mesmo, né? Quanto antes a gente puder avançar na compra do radar, melhor. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a ausência na audiência, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Para lembrar o Dia Nacional dos Surdos, a Prefeitura de Petrópolis promove no dia 26 de setembro o primeiro simpósio de acessibilidade cultural para a pessoa surda. O evento acontece no Centro de Cultura Vilma Borsato, em Cascatinha, e vai contar com palestras, apresentações culturais e musicais. A programação tem início às 2 da tarde e é gratuita. São 3 temas importantes que vão ser discutidos no Simpósio de Acessibilidade Cultural para a Pessoa Surda, que acontece em Petrópolis, no Centro de Cultura Vilma Borsato. Entre os temas estão as dificuldades de socialização com ouvintes, a música para a pessoa surda e a inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho. As palestras têm início às 2h40 da tarde e o objetivo é proporcionar espaços de aprendizado e troca de conhecimento que envolva a comunidade surda e também fomente a acessibilidade cultural. O encerramento está previsto para as 4h da tarde. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. No último sábado, os bombeiros do Rio de Janeiro realizaram uma verdadeira corrida contra o tempo que terminou com um final muito feliz. A equipe resgatou um homem no Parque Nacional da Serra dos Órgãos para que ele chegasse a tempo de realizar uma cirurgia. Confira. A Corporação do Corpo de Bombeiros do Rio operou no último sábado um resgate digno de cinema no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a cerca de 7.500 pés de altitude, para garantir a realização de um transplante de emergência em um paciente renal, que estava há 9 anos na lista de espera por um rim. Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, estava percorrendo a trilha da Pedra do Sino, entre Petrópolis e Teresópolis, quando recebeu uma notificação informando que a sua vez na fila havia chegado. Havia um órgão compatível esperando por ele em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Começou ali uma verdadeira corrida contra o tempo. O paciente estava em uma área remota e precisava chegar até o hospital em no máximo 3 horas. Não daria tempo de retornar a pé.
Então a equipe foi acionada e mobilizou esforços para cumprir a missão. Cerca de 10 militares e 2 aeronaves foram empenhados no salvamento. A operação exigiu muita técnica e agilidade das equipes. Em menos de 2 horas, Ricardo foi transportado em total segurança para a Santa Casa de Juiz de Fora. Ao final, a cirurgia, aguardada há 9 anos, foi bem sucedida. Policiais civis da 106ª Delegacia de Itaipava prenderam na última quinta-feira um homem pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Ele foi capturado em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, após um trabalho de inteligência e monitoramento e não resistiu à prisão. Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva pendente em cumprimento. Após o cumprimento das medidas de praxe, o autor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O que você vai ver depois do intervalo? Isptrânsito divulga que a cada 24 horas, 7 pessoas foram atropeladas no estado do Rio de Janeiro. Ingestão de bebida alcoólica durante a gravidez gera riscos ao bebê. DR realiza campanha educativa para a Semana Nacional do Trânsito. O programa Desenrola abriu leilão para credores nesta segunda-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Segurança Pública apontou que de janeiro a junho deste ano, 1.259 pessoas foram atropeladas no estado do Rio de Janeiro, uma média de 7 pedestres a cada 24 horas. Um recente balanço sobre a segurança no trânsito no estado do Rio de Janeiro chamou a atenção. De acordo com os dados obtidos pelo Instituto de Segurança Pública, pelo menos 7 pessoas são atropeladas diariamente nas ruas de todo o estado.
Dados apontam que durante o primeiro semestre foram registrados 10.479 acidentes, 10.931 lesões corporais culposas, 1.259 atropelamentos e 966 mortes no trânsito. A maioria dessas ocorrências aconteceu no município do Rio de Janeiro, aos domingos. A Avenida Brasil lidera o número de ocorrências com 41 registros, seguido da Avenida das Américas com 28 e a Avenida Santa Cruz com 13 ocorrências. Agora, a respeito do número de vítimas, 41,3% das pessoas que foram atropeladas possuem entre 30 e 59 anos. E os locais onde registraram as maiores ocorrências foram a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. Muita pressa de atravessar a rua e acaba não prestando atenção na faixa que está ali. Passa direto, porque passar por cima das pessoas, né? O ISP apontou ainda que Petrópolis teve 16 registros de atropelamento, seguido de Nova Friburgo com 14, Três Rios e Paraíba do Sul com 12. Batido Alferes e Teresópolis registraram cada uma 10 atropelamentos de janeiro a junho de 2023. Não, se eles atravessar na faixa direitinho, né, dá para evitar, né? Muitos atravessam fora da faixa, acham que dá tempo e às vezes, não dá. A pessoa tem que ter mais calma, né? Nem tudo é correndo, muita pressa, né? Devagar também é pressa, né? Tanto o pedestre quanto o motorista. Com certeza. Celebrado anualmente no mês de setembro, a campanha contra a síndrome alcoólica fetal visa conscientizar a população sobre os prejuízos à saúde do feto, caso a gestante consuma bebidas alcoólicas durante a gravidez. O consumo de bebidas alcoólicas pode gerar diversos problemas, tanto para a mãe quanto para o feto. A campanha visa conscientizar a população e o público-alvo para prevenir a síndrome alcoólica fetal, também conhecida como SAF. Doença que é 100% evitável. Em Petrópolis, o Rotary Club abordou o tema com palestras na última sexta-feira na Câmara Municipal. O mês de setembro ele é um mês, né, por ser o mês 9, né, representa os 9 meses de gravidez das mulheres. Né? Então, é um movimento não só aqui de Petrópolis, não só do Brasil, mas um movimento internacional, né, onde vários países, né, e eu cito aqui principalmente a França, que é um dos países pioneiros no estudo, né, sobre a síndrome alcoólica fetal. Né? Então, esse mês ele é super importante para a gente, porque marca justamente os 9 meses de gravidez. A audiência contou com a presença do Dr. José Mauro Braz, que alertou a população sobre os riscos. A recomendação é que as gestantes evitem o consumo não só durante a gestação, mas também no período de amamentação. O consumo de álcool pela mulher grávida, o álcool entra na corrente sanguínea, e entrando na corrente sanguínea, atinge o feto através do cordão umbilical. Então, você imagina, enquanto a mãe está bebendo pela boca, o feto está tomando uma injeção na veia. Apesar das consequências do consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, especialistas ressaltam que pouco é debatido sobre a doença, o que também implica para o registro de novos casos no país. Entre os malefícios estão, por exemplo, a má formação do feto. Além disso, é uma doença que não tem cura. É causa de malformações cardíacas, renais, de atraso do sistema nervoso, atraso cognitivo, quer dizer, atraso mental, retardo mental, e isso levando a grande dificuldade no desenvolvimento psicológico e comportamental. De acordo com o especialista, por dia nascem de 6 a 7 crianças com a SAF no Brasil. O diagnóstico pode ser dado por um pediatra, neuropediatra ou neonatologista e deve ser feito preferencialmente antes dos 6 anos de idade. Entre os sintomas que podem apresentar a síndrome alcoólica fetal estão baixo peso, baixa estatura e microcefalia. Essa criança, quer dizer, prematura, nasce e ela vai mostrar nos primeiros meses, até o primeiro ano, segundo ano de vida, um atraso do desenvolvimento neurológico. Isso pode ser acompanhada de falta de coordenação, por falta de habilidades finas na coordenação, e principalmente por atraso do desenvolvimento mental, atraso na fala,
atraso na linguagem. Por isso, os médicos alertam que o pré-natal é fundamental para que os recém-nascidos sejam acompanhados e que as mães, durante a gestação, respondam aos questionários hospitalares ou informem as equipes médicas se consumiu bebidas alcoólicas durante a gestação, para que, em caso de alguma má formação ou problemas com o bebê, as equipes tenham um diagnóstico mais assertivo. O Departamento de Estradas de Rodagem realizou uma blitz educativa para marcar a Semana Nacional do Trânsito. A ação teve apoio da Polícia Rodoviária Estadual e foi realizada na RJ 125 para conscientizar motoristas sobre a direção segura nas estradas. A ação aconteceu na RJ 125, no quilômetro 23, na altura do posto do Comando de Policiamento Rodoviário. Com o apoio do Comando da Polícia Rodoviária, as equipes convidaram motoristas a participar de um jogo de conhecimentos básicos sobre regras de trânsito, além de distribuir panfletos informativos, livros de colorir para crianças e outros brindes. A primeira edição da campanha Tô na Estrada aconteceu durante o Maio Amarelo e teve continuação agora, na Semana Nacional do Trânsito, que é comemorada todos os anos desde 1966. O vice-presidente do DER, Gladstone Felipe, que coordenou a campanha, informou que nos primeiros 8 meses deste ano, o número de acidentes na RJ 125 teve um aumento de 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. A nossa equipe está aqui para isso, para conscientizar os motoristas desses erros comuns que podem custar a sua vida, a vida de uma pessoa que você ama e a vida de terceiros. Segundo o balanço divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, a cada 24 horas, na última década, 7 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em acidentes de trânsito. A RJ 125 tem um volume de mais de 40 mil veículos por mês e registra um índice consideravelmente alto de acidentes. Segundo dados do Comando da Polícia Rodoviária, entre janeiro e agosto de 2023, foram registrados 61 acidentes com 106 vítimas. No ano passado, no mesmo período, foram 54 acidentes com 77 vítimas. Achei muito boa e pertinente e oportuna, porque realmente as pessoas precisam de mais cautela no trânsito, mais obedecer mais às leis e os sinais de trânsito. Excelente. É dessa ação que você precisa fazer mais vezes. A educação é a base de tudo. Eu acho que da forma que estão fazendo, a conscientização e a lembrança e a relembrança de sempre é uma coisa. Eu sou oriundo de área de recursos humanos e, consequentemente, o treinamento sempre fez parte da minha vida. O programa Desenrola Brasil abriu nesta segunda-feira o leilão para credores darem lances de maiores descontos para a renegociação de dívidas. Os lotes vão ser organizados por segmentos. Os credores podem apresentar lances para dívidas negativadas bancárias e não bancárias. Os lotes vão ser organizados por segmentos, como serviços financeiros, comércio varejista, água e luz e também varejo. As dívidas com o maior desconto podem ser renegociadas à vista ou parceladas com a garantia do governo, que soma 8 bilhões de reais. As dívidas que não tiverem acesso ao financiamento com garantia poderão ser pagas na plataforma do Desenrola, à vista, com o desconto oferecido pelo credor. A renegociação com a garantia dos Fundos de Garantia de Operações, o FGO, será realizada em 2 momentos. O primeiro voltado para as dívidas com valor atualizado até R$ 5.000 e o segundo para dívidas superiores a R$ 5.000 e que chegam até os R$ 20.000. A abertura do Desenrola para a população está prevista para a primeira semana de outubro. Nessa fase será lançada a plataforma para que todos os interessados renegociem suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses com juros de até 1,99% ao mês. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo. Com altas temperaturas, a população fluminense deve ficar atenta à desidratação. Integrante de organização criminosa que atuava em São Gonçalo é preso pela Polícia Federal. Detran faz ação educativa pelo Dia do Mototaxista e distribui antenas contra a linha de pipa aos profissionais. A Áustria se torna o mais novo país europeu a optar pela Embraer para modernizar sua força aérea. O Correio Petropolitano na TV volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal deu início à operação pontual para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um integrante de organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e o roubo de cargas na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O preso já denunciado é acusado de ser o responsável por fazer o transporte de armas, drogas e de traficantes entre diversas comunidades dominadas por uma das principais facções do Rio. Os mandados expedidos pelo juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro foram cumpridos na residência do alvo, localizada no bairro da Gamboa, na região portuária do centro do Rio de Janeiro. A investigação aponta que o acusado, de 31 anos, integra a organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro e na comunidade do Jardim Catarina, além de outros crimes, incluindo roubo de cargas, assassinatos e extorsão de moradores e comerciantes locais. O investigado vai responder pelo crime de organização criminosa armada e, se condenado, pode receber uma pena de até 8 anos de reclusão. A operação é uma iniciativa coordenada pela Polícia Federal, que tem como principal objetivo a produção de informações de inteligência sobre o crime organizado no estado do Rio de Janeiro e é composta pela Polícia Federal e pelas polícias militar e civil do Rio de Janeiro. A primavera chegou oficialmente no último sábado, mas a onda de calor chegou ao país junto com ela. E por isso é preciso redobrar os cuidados para não ficar desidratado. Além disso, é preciso aumentar o uso do protetor solar. Roupas mais curtas e mais confortáveis. Com a chegada das estações mais quentes, a população já tem notado a diferença na temperatura. E com isso, é preciso tomar alguns cuidados específicos durante o período. Entre eles, beber bastante água. São os dois que desidratam muito rápido e os efeitos térmicos do aquecimento alteram muito a fisiologia, o funcionamento dessas pessoas. Então, o idoso aumenta o número de infarto, aumenta o número de acidente vascular cerebral, aumenta o número de problemas respiratórios, porque ele sai do calor e vai para o ar-condicionado bem frio. Essa mudança brusca para o idoso ou para um neném é muito ruim, o neném está todo suado, entra no ar-condicionado gelado. A desidratação acomete principalmente crianças e idosos. Entre os sintomas estão a ausência de lágrimas quando a criança chora, boca e língua completamente ressecadas e a diminuição na quantidade da urina. No caso dos bebês, pode ocorrer o afundamento da moleira. Mas além da desidratação, outro fator importante nesse período de calor são as consequências à pele devido ao contato intenso com o sol. A exposição à radiação ultravioleta pode acarretar no câncer de pele, que é responsável por 30% dos diagnósticos da doença no país. Para o médico e professor,
o filtro solar deveria ser disponibilizado de forma gratuita à população. Eu gostaria muito que filtro solar fosse uma medida de saúde pública, ou seja, fosse distribuído, que nem preservativo é distribuído em posto de saúde, filtro solar tinha que ser distribuído para a população. Qual é a população? Em geral, a maior parte da população não tem poder aquisitivo para adquirir um filtro solar que seja eficiente. Porque se você comprar um filtro 15, vai te proteger meia hora. Já está todo suado, daqui a pouco não protege mais. Durante os passeios em cachoeiras e praias também deve ser redobrado o uso de cremes hidratantes para a pele, assim como o uso de protetor solar e do consumo de água. Bebidas alcoólicas e refrigerantes não são recomendadas, pois aceleram a desidratação. Quais são as bebidas mais indicadas? As bebidas que são, digamos assim, mais homogêneas, você vai pegar um Gatorade, né? Elas e água de coco são as mais indicadas para o processo de reidratação, né? A água de coco também é muito eficiente. No Dia do Mototaxista, que foi celebrado no domingo, o Detran promoveu uma ação educativa especial em pontos de grande concentração destes profissionais na zona norte do Rio. Foram distribuídos aos mototaxistas dezenas de antenas de proteção contra a linha de pipa, essencial para a segurança dos profissionais e de seus passageiros também. A ação fez parte da programação do Detran RJ para a Semana Nacional de Trânsito, que termina nesta segunda-feira. Foram visitados pontos de mototaxistas nos bairros de Bom Sucesso, Ramos e também no Complexo da Maré, nas imediações da Avenida Brasil. Além de distribuir as antenas, a equipe deu instruções sobre o uso de capacetes e outros equipamentos de segurança. Os profissionais também receberam informações sobre os cursos gratuitos oferecidos pelo Detran para a formação de mototaxistas e motofretistas, que precisam registrar atividade profissional na carteira de habilitação. O Detran também promoveu uma ação educativa para crianças na Praça Santa Emiliana, na Penha. Foram programadas atividades artísticas e jogos, sempre com temas voltados para o trânsito mais seguro e com menos acidentes. A Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, recebeu uma boa notícia. O Ministério da Defesa da Áustria anunciou a decisão de adotar a aeronave C-390 Millennium para modernizar a Força Aérea. Essa escolha não apenas eleva o status da Embraer, mas também coloca o Brasil em uma posição de destaque no mercado global de defesa. O C-390 Millennium é uma revolução no transporte tático. A aeronave está rapidamente mudando o jogo nesse cenário. Com capacidades multimissão, ela oferece uma solução completa para diversas necessidades militares, desde transporte de tropas e carga até missões de busca e resgate. A Áustria agora se junta a outros países como Brasil, Portugal, Hungria e Holanda, que também optaram por essa aeronave inovadora. Isso demonstra o alto nível de confiança que as nações estão depositando na tecnologia brasileira. Essa conquista é mais do que um contrato comercial, é um reconhecimento do talento e da inovação brasileiros. A decisão da Áustria reforça a posição da Embraer como uma das líderes globais em tecnologia aeroespacial. Além disso, abre portas para futuras colaborações e parcerias internacionais, fortalecendo ainda mais a presença brasileira no exterior. A empresa brasileira está em uma trajetória ascendente, com a crescente demanda por aeronaves multifuncionais como a C-390 Millennium. O céu é o limite. A Áustria fez a sua escolha e é apenas uma questão de tempo até que outros países sigam o exemplo, reconhecendo a qualidade e a eficiência das soluções brasileiras em defesa aérea. O contraditório faz parte das regras editoriais do Grupo Correio da Manhã e, por isso, sempre publicamos na íntegra todos os lados dos fatos. Referente à matéria Defesa Civil distribui link com vírus, que foi ao ar no dia 8 de agosto, a Prefeitura de Petrópolis nos enviou um pedido de direito de resposta. Cabe a nós destacar que, no exercício do bom ofício do jornalismo, antes da publicação da reportagem citada, fizemos contato com a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Petrópolis por telefone e por e-mail, solicitando um posicionamento e não fomos respondidos. Então, confira agora a nota da Prefeitura de Petrópolis.
Em resposta que chegou apenas no dia 25 de agosto, mais de 15 dias após a publicação, a Prefeitura de Petrópolis informou que no dia 8 de agosto foi divulgada uma notícia falsa envolvendo o boletim meteorológico da Defesa Civil, gerando preocupações infundadas entre a população. O governo municipal diz que a falsa alegação publicada pelo jornal Correio Petropolitano afirmava que o link para o boletim da Defesa Civil havia sido comprometido e estaria sendo encaminhado para um link hackeado, levantando questões mentirosas sobre a segurança dos dados e informações fornecidas pelo órgão. Em comunicado oficial, o órgão destacou que as informações compartilhadas eram completamente infundadas e que o link em questão havia sido hackeado ou continha qualquer tipo de vírus. A nota diz ainda que, na verdade, houve apenas um erro técnico na transmissão do link para os grupos de imprensa do WhatsApp. O link compartilhado estava incompleto, o que levou à dificuldade de acesso. A Defesa Civil afirma que a população pode confiar nas informações divulgadas por meio de seus canais oficiais e não em falsas notícias não verificadas que podem causar pânico e desinformação. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Teresópolis, a previsão é de ventos fracos, sol entre nuvens e ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Os petropolitanos também podem esperar uma terça-feira sem chuva. Mesmo assim, a previsão é de declínio na temperatura. O dia será de muitas nuvens no céu e os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Paraíba do Sul também não chove. O dia será de sol entre nuvens e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 22 e máxima de 35 graus. Pátio do Alferes, por sua vez, a intensidade dos ventos na cidade durante a terça-feira será moderada. O dia será de sol entre nuvens e a temperatura estável deve variar entre mínima de 21 e máxima de 36 graus. E em Três Rios, o dia será de sol com muitas nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura deve variar entre mínima de 24 e máxima de 35 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para os próximos dias a ocorrência de grandes volumes de chuva com temporais e possível queda de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A instabilidade ganha força à medida em que o ar quente do Brasil Central e Sudeste se encontra com ar frio ao sul do estado gaúcho. E é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, no Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.